Hoje, falaremos sobre a religião indígena japonesa, que através do sincretismo, se moldou e se molda até os dias de hoje, e se tornou a maior expressão de religiosidade nipônica. Além de ter sido usada como ferramenta, para fortalecer o poder e divinizar os imperadores japoneses em algumas épocas. O Shintoísmo. O Shintoísmo é a religião indígena do Japão, centrada na adoração dos kami, divindades da natureza. Com uma história milenar, permeia todos os aspectos da vida japonesa, celebrando a conexão entre humanos, natureza e cosmos. Essa tradição espiritual influenciou profundamente a cultura japonesa, e continua a ser uma parte vital da identidade espiritual do país. A mitologia japonesa, que serviu como base para o surgimento do shintoísmo, é rica em narrativas que envolvem uma miríade de divindades, espíritos e seres sobrenaturais, que habitam o mundo natural e influenciam os eventos humanos. Estas histórias, transmitidas oralmente ao longo das gerações antes de serem registradas por escrito, formaram a essência da religião indígena do Japão. Um elemento central da mitologia japonesa é a crença nos kami, que são divindades ou espíritos associados a elementos naturais, como montanhas, rios, árvores e fenômenos naturais. Os kami são reverenciados como seres sagrados, e venerados por sua influência sobre aspectos da vida humana, como a agricultura, a pesca, a fertilidade e a proteção. A criação do mundo, conforme descrito em mitos japoneses, muitas vezes envolve a figura de Izanagi e Izanami, um casal divino que deu origem às ilhas do Japão e à própria linhagem divina. Outros mitos destacam figuras como Amaterasu, a deusa do sol, Tsukuyomi, o deus da lua, e Susanoo, o deus do mar e das tempestades. Além dos kami, a mitologia japonesa também inclui uma variedade de seres sobrenaturais, como yokai, os espíritos, oni, os demônios, e tengu, os espíritos da montanha, que habitam o mundo espiritual e muitas vezes interagem com os humanos de maneiras tanto benevolentes quanto malignas. As narrativas mitológicas japonesas também abordam temas como a origem da morte, o surgimento da agricultura, a fundação das linhagens imperiais, e a relação entre os humanos e o mundo espiritual. Essas histórias não apenas fornecem uma explicação para os fenômenos naturais e eventos históricos, mas também estabelecem uma conexão espiritual e cultural entre o povo japonês e sua terra natal. Essa mitologia ancestral é fundamental para o shintoísmo, pois fornece o arcabouço religioso e espiritual, sobre o qual a prática e a adoração do shintoísmo são baseadas. Os rituais e festivais do shintoísmo muitas vezes celebram e honram os kami, e os eventos mitológicos que moldaram a história e a identidade espiritual do Japão. A chegada do budismo ao Japão no século VI trouxe consigo uma série de mudanças religiosas e culturais significativas. A interação entre o budismo, uma religião importada do continente asiático, e as crenças indígenas japonesas, resultou em um processo de sincretismo religioso. Os japoneses, ao entrar em contato com os ensinamentos budistas, encontraram pontos de conexão e complementaridade com suas próprias tradições religiosas. O shintoísmo emergiu organicamente, da interação entre as crenças e práticas religiosas dos povos indígenas japoneses e a influência cultural externa, especialmente do budismo. Esse sincretismo não apenas enriqueceu as expressões religiosas do Japão, mas também contribuiu para a formação de uma identidade espiritual única, que combinava influências tanto do Oriente quanto do Japão indígena. Durante o período Nara e Heian, que abrange os séculos 6 ao 12, o Japão era governado por um sistema de clãs, que desempenhou um papel fundamental na organização social e religiosa do país. Cada clã tinha suas próprias tradições e crenças, e reverenciava seus próprios kami, ou divindades espíritos, associados a aspectos específicos da natureza, como montanhas, rios e fenômenos naturais. Essa estrutura descentralizada e diversificada contribuiu para a complexidade e a riqueza das práticas shintoístas, permitindo que diferentes comunidades adotassem e adaptassem suas próprias tradições religiosas, de acordo com suas necessidades e contextos locais. Essa diversidade de crenças e práticas, enraizada nos sistemas de clãs, foi fundamental para a expansão e a perpetuação do shintoísmo ao longo dos séculos no Japão. Entre os séculos 8 e 12,
A corte imperial japonesa exerceu uma influência marcante na promoção e na patronagem do shintoísmo, especialmente durante os períodos Heian e Kamakura. A adoração dos kami, em especial aqueles associados à família imperial, tornou-se uma parte essencial da cultura cortesã. A corte imperial não apenas promovia e participava ativamente de rituais shintoístas, mas também financiava a construção e manutenção de importantes santuários shintoístas em todo o país. Além disso, a corte imperial promovia a ideia da descendência divina do imperador, fortalecendo assim a ligação entre o shintoísmo e a legitimidade do governo imperial. Essa estreita associação entre a corte imperial e o shintoísmo contribuiu significativamente para a sua disseminação e influência ao longo da história japonesa. Durante os séculos 17 ao 19, no período Edo do Japão, o governo Tokugawa adotou uma política de promoção do shintoísmo, como uma ferramenta para legitimar sua autoridade política e unificar o país. Isso envolveu a institucionalização de rituais e práticas shintoístas em nível nacional, com a construção de santuários dedicados à adoração do imperador e dos kami associados à família imperial. Além disso, o governo Tokugawa utilizou a doutrina do Kokutai, que enfatizava a unicidade entre o trono imperial e o Estado, para promover a lealdade ao regime e reforçar a coesão social. Essa ênfase no shintoísmo desempenhou um papel crucial na consolidação do poder político dos Tokugawas, e na manutenção da ordem social durante o período Edo. A restauração Meiji, ocorrida ao fim do século XIX e início do século XX, marcou o início de uma era de transformação radical no Japão, caracterizada por esforços intensivos de modernização e ocidentalização. Como parte dessa reforma, houve uma tentativa deliberada de dissociar o shintoísmo do budismo, que havia sido sincretizado ao longo dos séculos, e promover o shintoísmo como a religião nacional do Japão. Essa iniciativa culminou na criação do shintoísmo de Estado, onde o governo Meiji enfatizou a divindade e a legitimidade do imperador, como um símbolo unificador da nação japonesa. Os santuários shintoístas foram revitalizados e promovidos como locais de devoção nacional, e o culto ao imperador foi elevado a um nível quase religioso. Essa estratégia visava consolidar a identidade nacional japonesa, e fortalecer a coesão social em um momento de intensa mudança política e cultural. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o shintoísmo de Estado foi desmantelado como parte das reformas promovidas pela ocupação aliada. A liberdade religiosa foi garantida e o Estado foi separado da religião, permitindo que diversas crenças florescessem livremente. Desde então, o shintoísmo permanece uma parte vital da identidade cultural e espiritual do Japão, coexistindo harmoniosamente com outras religiões e sistemas de crenças. Santuários shintoístas continuam a ser centros de devoção e celebração, tanto para ocasiões religiosas quanto culturais. Embora sua influência política direta tenha diminuído, o shintoísmo ainda desempenha um papel importante na vida cotidiana e nas festividades japonesas, refletindo a profunda ligação entre o povo japonês e sua herança espiritual. O shintoísmo é uma religião animista, ou seja, que atribui vida, alma ou espírito a entidades não humanas, como animais, plantas, elementos naturais e objetos inanimados. Nesse sistema de crenças, essas entidades, frequentemente chamadas de espíritos, são consideradas como possuindo poderes e características que influenciam o mundo natural e a vida humana. Os seguidores de religiões animistas geralmente buscam interagir com esses espíritos por meio de rituais, oferendas, orações e outras práticas religiosas, a fim de obter proteção, bênçãos ou favores, e também para manter um equilíbrio harmonioso com o ambiente natural. O animismo é uma das formas mais antigas de religião, e é praticado em várias culturas ao redor do mundo. O shintoísmo reverencia os kami, que são divindades ou espíritos que habitam o mundo natural, e influenciam os eventos humanos. Os kami podem ser associados a elementos naturais, como montanhas, rios, árvores, animais e fenômenos naturais, bem como a ancestrais e figuras mitológicas. Amaterasu Omikami é a deusa do sol, considerada a ancestral divina da família imperial japonesa, e uma das figuras mais veneradas no shintoísmo. Ela é associada à luz, à fertilidade e à harmonia. Susanoo no Mikoto é o deus do mar e das tempestades, irmão de Amaterasu. Ele é conhecido por suas travessuras e desavenças com sua irmã, mas também por sua proteção contra o mal. Tsukuyomi no Mikoto é o deus da lua,
irmão de Amaterasu e Susanoo. Ele é associado à noite e à passagem do tempo lunar. Inari Okami é o kami do arroz, da fertilidade e da agricultura. Inari é frequentemente representado como uma divindade associada à raposa, e é reverenciado por sua influência na colheita e na prosperidade agrícola. Hashiman é o kami da guerra e da divindade protetora do Japão. Ele é frequentemente associado ao samurai, e é venerado como um protetor do país e de seus habitantes. Tenjin é o kami da aprendizagem, da literatura e dos estudos acadêmicos. Tenjin é reverenciado por estudantes e acadêmicos em busca de sucesso acadêmico e intelectual. Oyamatsumi é um dos mais antigos kami do shintoísmo, associado às montanhas e à caça. Ele é reverenciado como o protetor dos viajantes e exploradores das montanhas. Esses são apenas alguns dos principais kami do shintoísmo, e há muitos outros que são venerados em todo o Japão, por sua influência e importância em diversos aspectos da vida humana e da natureza. O shintoísmo envolve uma variedade de rituais e práticas de adoração, incluindo cerimônias de purificação, oferendas de alimentos e orações nos santuários shintoístas. Os festivais sazonais, conhecidos como Matsuri, são uma parte importante da prática shintoísta, celebrando a natureza e os ciclos da vida. Os templos shintoístas, conhecidos como jinja, em japonês, são lugares sagrados onde os fiéis praticam rituais, orações e veneram os kami, as divindades do shintoísmo. Esses templos são construídos em locais considerados sagrados, muitas vezes em meio à natureza, como florestas, montanhas, margens de rios ou colinas. O shintoísmo valoriza a pureza e a harmonia, tanto física quanto espiritualmente. Os rituais de purificação são realizados para remover a impureza e restabelecer a conexão com os kami e a ordem natural. O shintoísmo inclui o culto aos antepassados, onde os ancestrais são reverenciados como kami e honrados por sua contribuição à família e à comunidade. O shintoísmo é uma religião flexível e aberta ao sincretismo, ou seja, a integração de crenças e práticas de outras religiões, como o budismo e o confucionismo, ao longo de sua história. Dentro do shintoísmo há certas correntes ou práticas específicas que podem ser distinguidas. O shintoísmo ortodoxo é a forma mais tradicional e predominante do shintoísmo, que segue os ensinamentos e práticas rituais estabelecidos ao longo dos séculos. Os shintoístas ortodoxos reverenciam os kami, participam de rituais de purificação e oferendas nos santuários shintoístas, e observam os costumes tradicionais associados aos festivais e celebrações. O Shinshukyo é vertente do shintoísmo que se desenvolveu no Japão moderno como uma resposta ao secularismo e às mudanças sociais. Shinshukyo se refere a várias novas religiões ou movimentos espirituais, que incorporam elementos do shintoísmo tradicional, mas também podem adotar influências de outras tradições religiosas, como o budismo ou o cristianismo. Koshinto é uma vertente do shintoísmo que enfatiza a veneração dos kami ancestrais e dos antigos rituais domésticos. Os praticantes de Koshinto buscam manter a conexão espiritual com seus antepassados, e honrar suas memórias por meio de práticas rituais em casa ou em santuários familiares. O Shugendo é uma tradição espiritual japonesa que combina elementos do shintoísmo, budismo e tradições xamânicas. Os praticantes de Shugendo buscam a iluminação espiritual através da prática ascética, meditação na natureza e rituais de purificação em locais sagrados. O shintoísmo desempenha um papel crucial na vida espiritual e cultural do povo japonês, fornecendo uma estrutura religiosa e filosófica que permeia todas as esferas da sociedade. Para os adeptos do shintoísmo, esta antiga tradição oferece mais do que simplesmente um sistema de crenças, ela proporciona uma profunda conexão com a natureza, os ancestrais e a identidade cultural japonesa. Através dos rituais de purificação, dos festivais sazonais e da veneração dos kami, os seguidores do shintoísmo encontram uma maneira de expressar gratidão, respeito e reverência pelo mundo ao seu redor. Além disso, o shintoísmo atua como um agente de coesão social, promovendo um senso de comunidade e unidade entre as pessoas. Em um mundo cada vez mais globalizado, o shintoísmo continua a desempenhar um papel importante na preservação da identidade cultural japonesa, e na promoção da harmonia entre os seres humanos e a natureza.
Para seus adeptos, o shintoísmo não é apenas uma religião, mas uma maneira de viver em harmonia com o mundo e com os outros, proporcionando significado, propósito e um senso de pertencimento. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.